uma coisa que eu já conversei com amigos meus aqui, amigos meus daqui mesmo, sabe? Aí eles sempre querem saber como é. É como se eu viesse do outro lado do espelho de Alice no País das Maravilhas, entendeu? Como é lá? O que vocês comem? Como é que vocês vivem, né? Esse tipo de É o coisa. idioma que eles falam, né? Isso, exato. Então, do que vocês vivem ali? Não, eu digo, não, a gente tem bastante, creio que boa parcela dessa falta de evolução mais rápida realmente é porque boa parte dos nossos trabalhadores são do setor público, né, que querendo ou não, é um setor que não visa lucro no sentido de crescimento, né, não, não é isso. Sim. É realmente para manter a máquina girando, vamos dizer assim. E quando você pensa, né, nesse quesito de empreendedorismo e tudo mais, cara, tu citou Manaus até, é uma questão histórica envolvendo, né? O Acre, ele sempre foi explorado, assim como, por exemplo, países de terceiro mundo, como o Brasil sempre foi explorado por países de primeiro mundo, né, até se tornar independente depois disso também. Então, nós temos uma região que sempre foi vista como uma região lucrativa para outras regiões, né? Então, nós temos os barões da borracha que viviam em Manaus, né? Que, vamos dizer assim, pegaram todo o lucro, tudo que era trabalhado no Acre, tirava do Acre, lucrava fora do Acre e fazia com que as coisas fora do Acre ficassem bonitas e crescessem para que eles morassem nessa região. O Acre, então, deixou de ser essa fonte, digamos assim, há pouco mais de 60 anos, né, quando ele se tornou um estado propriamente dito, e vamos olhar para os nossos pais, para os nossos avós. Por exemplo, meus pais cresceram no Seringal. Caramba, os meus pais foi uma geração antes de mim. A geração anterior a mim cresceu no meio do mato. Então, assim, o que eles visavam era diariamente a sobrevivência, tentar chegar à fase adulta vivo, nu. Saudável é opcional. Então, assim, minha mãe conseguiu se formar, conseguiu fazer faculdade na base do ódio, né? De acordar às 3 da manhã para conseguir estar na escola às 7, para conseguir estudar, para voltar para casa, para cuidar dos irmãos, para cuidar da casa, para fazer comida quando não tinha apenas 6, 7 anos de idade e tentar sobreviver até o dia seguinte. Então, assim, você estudar hoje em dia já é difícil, digamos assim, para uma criança querer estudar. Então, imagina com todas essas dificuldades, com um padrasto que não te deixa ficar fazendo o dever de casa porque acha que aquilo é perda de tempo. Então, isso eu tô falando de uma geração antes de mim. As pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul, os pais não estavam morando no Seringal. Não estavam, claro, tem casos, obviamente, que eles tiveram que crescer em regiões coloniais, né, e que tiveram dificuldade, sim, com certeza, até porque o Brasil ainda é jovem, se a gente for para pensar. Mas a minha mãe conseguiu se formar porque ela queria muito mudar de vida. Então, assim, foi uma história muito isolada, não é um padrão. Meu pai cresceu na mesma situação, infelizmente não conseguiu se formar, mas ele conseguiu ali emprego como motorista, né, da prefeitura, que é um cargo público, né. Minha mãe cresceu, se tornou professora, pedagoga, já é aposentada. Então, assim, eles conseguiram crescer a ponto de entrar para um concurso público, né.